Irmãos, outra mensagem de Deus foi ministrada essa manhã, amém? Eu participei, um tempo atrás, de um evento de inteligência emocional, de coach. E para mim foi algo bom, foi até contraditório, algo bom e ruim ao mesmo tempo. E naquele momento que eu estava naquele evento, nessa mentoria, eu tive alguns conflitos. Que aquele palestrante, ele pedia o público, quando ele falava alguma palavra motivacional, algo positivo, para as pessoas repetir com ele o que ia acontecer. E uma das frases que ele mais falava era assim: olha, fala para você mesmo, levante a mão, levanta, fique em pé, fala alto, forte, eu vou vencer, eu vou prosperar, eu vou ficar rico. Várias palavras motivacionais. Algumas pessoas que estavam na plateia começavam a chorar. E eu fiquei baixinho assim e falei: espera aí, esse negócio está esquisito. Por quê? Não é porque que eu vou falar palavras positivas que isso vai acontecer comigo. Eu posso, pastor Walter, falar palavras positivas. Eu posso falar que eu vou ficar rico. Espero que fique. Concordou aí, tá vendo? Eu posso falar diversas palavras, mas isso não é certo que vai acontecer. Que por eu falar que vai acontecer na minha vida? Não. Por você falar que vai acontecer? Não. No meio do curso eu estava mandando mensagem para ele: Liliane, o que eu estou fazendo aqui? Estou um bocado de louco. Tipo assim. Resumindo, vim embora. E eu pensando sobre isso, eu descubro o quê? Por mais quando eu falo algo positivo, por mais quando eu falo, pastor Brandão, que eu vou ficar, que eu vou acontecer, eu vou vencer, por mais que isso não acontece, sabe o que isso produz em você? Faz você viver melhor. Por mais que eu não concordei naquele momento que ele estava fazendo ali, mas eu descobri uma coisa: quando eu sou positivo, quando faz eu viver melhor, e com isso, por mais que eu não fique rico, eu começo a criar estratégias, criar planos. Se isso não acontecer, algo novo eu vou aprender. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Durante o percorrer da vida, e primeiramente na vida cristã, por favor, faça alguma coisa. Não fique parado, porque na trajetória Deus vai direcionando para o projeto, o propósito que Ele tem com a minha e com a sua vida. Eu não posso garantir para você o que vai acontecer para você amanhã. Eu não posso garantir para você, eu não sei, melhor dizendo, o que vai acontecer contigo amanhã, nem comigo eu sei. Mas eu sei de uma coisa: não fique parado, porque no decorrer da vida Deus vai te direcionando para o propósito que Ele tem com cada um de vocês. Quem puder abrir sua Bíblia comigo e ficar de pé comigo, no livro de Êxodo, capítulo 2, vamos ler do verso 1, e diz assim o texto: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-se de betume e pinche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, sua criada passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este menino é um dos filhos das hebreias. Então a irmã do menino perguntou à filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma entre as hebreias para que cria desse menino? A filha do Faraó lhe respondeu: vai. A moça foi, chamou a mãe do menino. E a filha do Faraó lhe disse: leva este menino e cria para mim, e eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Pai, muito obrigado pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado por poder estar aqui, Senhor Jesus. Senhor, a Tua palavra por si só já fala conosco. O Senhor já falou conosco de uma forma especial nessa manhã, através dos louvores entoados.
para louvar o teu santo e maravilhoso nome. Senhor Jesus, fala conosco mais uma vez, pelo poder da tua palavra, que a tua palavra venha falar conosco e venhamos sair daqui com a total certeza que ouvimos a tua voz. Nós necessitamos ouvir a tua voz, Senhor. Necessitamos ouvir o Senhor. Senhor Jesus, assim Deus, eu oro e agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto a qual que nós lemos faz parte do povo de Israel que estava cativeiro aproximadamente, que ficaram presos aproximadamente 400 a 450 anos no Egito. Aqui nesse texto, a gente vimos no texto que uma criança nasce, mas assim que essa criança nasce, já havia uma sentença de morte para essa criança. O texto aqui não fala o nome da mulher. Nós sabemos que o nome da mulher é Joquebede. Nós sabemos aqui que o texto vai dizer Joquebede. O texto não diz o nome de Joquebede, mas o texto fala que a mulher casou-se com o homem da tribo de Levi e teve uma criança. E essa criança passou por um processo que teve que ficar escondida por 3 meses. O motivo que ele ficou escondido foi 3 meses, porque havia uma sentença. E a sentença que havia para essa criança era de morte. Por qual motivo? Que Faraó, o rei do Egito, tinha levantado um decreto para que todas as crianças, homens, que nascessem naquele tempo, naquele período, era para ser morto. Pelo fato que os hebreus haviam se multiplicado muito, e o medo dos hebreus tomar conta do Egito, ele começa então a matar todas as crianças. Havia um decreto para esse menino que havia nascido, havia um decreto de juízo, havia um decreto do próprio Faraó. E por esse fato, que a mãe do menino, quando vê que ele nasce, ela o quê? Ela esconde. No capítulo anterior, o texto vai dizer o seguinte, olha só, que Faraó, ele tinha até levantado para mandar as parteiras para matar todas as crianças que haviam nascido. Esse era o papel das parteiras. Nasceu, é menino, é muchacho, pau, mata. É uma sentença de extermínio para todos os meninos homens que nascessem naquele tempo. As parteiras vai até Faraó. Faraó convida as parteiras novamente para apresentar perante ele. A parteira fala, olha só, as mulheres hebreias são mais astutas do que as egípcias. Elas estão dando à luz seu próprio filho e ela está protegendo seus próprios filhos. Por esse fato que ele agora levanta a sentença de exterminar, acabar com a vida de todas as crianças que nascesse, que fosse homem. A mãe de Moisés, sabendo disso, ela pega o seu filho, ela esconde o seu filho durante 3 meses. Ela começa a esconder o seu filho por conta de um juízo, de um decreto que havia sobre Faraó, que Faraó havia levantado contra aquele menino. Queridos, sabe o que eu quero dizer para você? O decreto de Faraó era para acabar com aquela criança. O decreto de Faraó era para exterminar com todos os meninos que nascessem naquele período. Mas o Faraó não sabia que aquele menino, a qual que havia nascido, ele era um escolhido de Deus. Aquele menino que havia nascido, que tinha nascido, que Joquebede estava protegendo, ele não era qualquer menino, ele era o libertador, a qual que Deus havia escolhido para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Olha, Joquebede estava escondendo o menino, sim, mas quem queria ser menino era qual? Aquele que Deus havia escolhido para que ele se cumprisse a palavra que Deus havia falado para Abraão. Qual palavra que Deus havia falado para Abraão? Abraão, o seu povo vai ir para uma terra, nessa terra vai viver por 400 anos, depois dos 400 anos, eu com a minha mão forte e poderosa vou libertar o teu povo. Querido, o que Joquebede estava escondendo não era qualquer era pastor, era a promessa que Deus havia feito para Abraão. Mas Joquebede, ela não sabia. Joquebede estava fazendo, sabe o que, pastor Brandão? Escondendo o menino. Joquebede, como qualquer mãe que dá a vida para o filho, ela vai o quê? Proteger. Ela pega Moisés, que até então não tinha nome, pega o menino, esconde, protege, com medo do decreto de Faraó. Portanto,
Aquilo que Deus colocou para ir para fora, para libertar, não tem como viver escondido. Não tem como esconder aquilo que Deus depositou em mim. Não tem como esconder aquilo que Deus depositou em você. Não tem como esconder aquilo que Deus colocou para ir para fora. Não tem como aquilo esconder o que Deus confiou em mim. Escute bem, Joquebede está escondendo Moisés, mas o muchacho cresce. O menino vai crescendo. Até com os 3 meses ela tem que tomar uma atitude. Ela tem que tomar uma ação. A ação de Joquebede, ela pega um cesto, prepara um cesto, coloca pinche no cesto, coloca betume no cesto. Irmãos, olha a arquitetura que ela teve. O propósito disso dar certo era completamente errado. Um cesto, forra de pinche, de betume. Pega um menino, coloca aquele menino dentro do cesto, vai com o menino até a beira do rio, coloca aquele menino no rio. Esse negócio, irmãos, era para afundar, era para dar ruim, era para dar errado. Mas o que Joquebede não sabia, que quem estava direcionando aquele cesto era o próprio Deus. Irmãos, tem muitas vezes na minha história, na sua história, na minha vida, na sua vida, nós não entendemos o que está acontecendo, mas quem está direcionando está sendo Deus. Joquebede, ela estava em ação, em movimento, querendo salvar o seu filho, mas Joquebede não sabia que aquele menino era o que Deus havia escolhido para libertar o povo. Joquebede, como mãe, ela pensou que somente estava protegendo, que ela estava trazendo a segurança para o menino, mas quem estava protegendo o menino era Deus. Quem estava direcionando aquele menino era Deus. Quem estava dando a segurança para aquele menino é Deus. Irmãos, eu quero dizer para você, como homem de Deus, como profeta de Deus na sua vida, quem te protege é Deus, quem te direciona é Deus, quem te guia é Deus, quem te guarda é Deus, quem te livra você é Deus. Não é o meu talento, não é a minha capacidade, não é a minha escolha. Ah, querido, quem vai fazer na minha vida é Deus. Joquebede, ela prepara o cesto. Joquebede coloca o pinche. Joquebede coloca o betume. Ela estava somente em ação. Mas quem estava direcionando, quem estava trazendo a proteção, quem estava trazendo a segurança é Deus. O meu dever é trabalhar. O meu dever é estudar. O meu dever é projetar, o meu dever é sonhar, mas quem vai fazer isso concretizar na minha vida, quem vai fazer concretizar na sua vida, querido, é Deus. O meu dever é de estar em movimento, não fazer movimento, é de estar em movimento, mas quem vai fazer isso concretizar na sua vida é Deus. Joquebede estava em movimento para proteger o menino. Joquebede estava em movimento para salvar o menino. Portanto, aquele menino era o menino a qual que Deus havia escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Aquele menino não era qualquer menino. Aquele menino era a promessa que Deus estava cumprindo com Abraão. Qual que é o meu dever? Permaneça em movimento. Que Deus vai me direcionando o caminho que Ele vai nos levar. Joquebede coloca Moisés no Nilo. Irmãos, a chance desse negócio de errado era total. Imagina comigo, um cesto com pinche, com betume, com o menino, coloca no rio. E poderia ser, alguns historiadores dizem que aquela beirada daquele rio poderia ter jacaré. Agora escute bem, isso poderia dar errado, Danilo. O cesto está no rio, começa a naufragar ou navegar? O que está certo aí? Flutuar, navegar, tudo está nesse. Olha, o cesto vai direcionando, vai caminhando. Quem entra para tomar banho no rio, a filha de Faraó. O menino vai no cesto. Agora, até que a filha do Faraó ver o cesto, irmãos, quem que eu falei com você que estava direcionando, cuidando, guardando? Era Deus. Lá está a filha do Faraó, aqui está o menino. A irmã de Moisés está do lado olhando. Aquele cesto, que era tudo para dar errado, estava indo na direção certa.
Aquele projeto, aquele propósito que era para dar mal, para dar ruim, estava indo para o propósito certo. A direção estava sendo certa. Ele até poderia ir para um lado, ir para o outro, ficar perdido, mas o propósito estava indo certo. Por quê, pastor? Porque Deus estava direcionando para o propósito que ele tinha para a vida daquele menino. Qual que era o propósito, pastor? Moisés, ele tinha que ser criado na família de Faraó. Moisés, ele tinha que crescer na família de Faraó. Olha só, não importa qual a trajetória que eu vou tomar na minha vida, o negócio é o seguinte: é Deus que está te direcionando. Creia, porque se é Deus que está me direcionando, eu continuo em movimento, eu continuo fazendo, mesmo aquilo que parece que eu não estou conseguindo ver o resultado, mesmo aquilo que parece que eu não estou vendo o futuro, mas se eu sei que é Deus que está me direcionando, continua fazendo, que Deus vai me direcionar para o caminho que Ele quer me levar. Moisés vai naufragando aquele rio até chegar. Filho do faraó encontra com a mãe, vê o cesto. Quando ela vê o cesto, ela pede as suas criadas para ir buscar Moisés. Aí essa parte que eu gosto, sabe por quê? Pensa um cara exibido, é Moisés. Quem escreveu o Êxodo foi quem? Moisés. Olha para tu ver a ideia, o que ele coloca assim? O menino era bonito. Porra, isso aí é fácil. Quem vai escrever de ti mesmo e falar que é feio? Aí, Moisés é inteligente, aprende com Moisés. Ele, olha para tu ver. E o menino era bonito. Ela olha, abre o cesto. Ela olha para dentro do cesto. Apaixonou com o menino. Queria o menino. Olha o poder de estar em ação. A irmã de Moisés, que eu falei que você que estava aqui do lado, a Joquebede. Miriam, Joquebede é a mãe. Miriam, quando ela vê que o menino foi parar na filha de Faraó, e a filha de Faraó alto já declara: este aqui é um dos filhos das hebreias. A filha do Faraó sabia do decreto que o pai havia determinado contra o menino. A filha do Faraó sabia que o menino estava em sentença de morte. A filha do Faraó sabia que ele deveria morrer. Mas quando ela abre o cesto, ela olha para o menino. A irmã de Moisés estava na margem do rio. Ela rápido corre até a filha de Faraó. O pastor Bradão já até pregou junto comigo. Deu uma ideia para ela, falando assim: olha só, você quer que eu arrume uma que pode cuidar para você do menino? Irmãos, esse texto iremos ver todo o tempo mulheres em ação. Em um contexto onde que mulher não tinha voz. Um contexto que quem predominava era o homem. Nesse texto, você está vendo mulher todo o tempo em ação. Primeira mulher, Joquebede. Segunda mulher, a filha de Faraó. Terceira mulher, as amas de Faraó, da filha de Faraó. A quarta, Miriam. Todo o texto, iremos ver o movimento, a ação dessas mulheres, a qual que num período, num tempo que mulher não tinha valor. Sabe para quê? Para o propósito de Deus acontecer. Para o projeto de Deus acontecer. Qual que era o projeto de Deus? Moisés, ele era o libertador, a qual que Deus havia levantado para livrar, para libertar o povo de Deus do cativeiro. Querido, eu não sei qual o projeto que Deus está fazendo, mas eu sei que no meio da caminhada Deus vai direcionando você para um lado, para um outro, para lá e para cá. Você não consegue entender nada, mas nessa caminhada da vida Deus está direcionando você para o propósito que Ele tem na sua vida. Querido, se eu falar para você quantas vezes na minha história que eu sem entender nada do que estava acontecendo, mas no meio disso tudo era Deus que estava me direcionando para o propósito que Ele tem comigo. Querido, eu só paro uma coisa: se eu sei que é Deus, o que eu posso fazer é glorificar. Se eu sei que é Deus, o que eu posso fazer é estender minha mão e dizer: Deus, por mais que eu não consiga entender, por mais que a minha fé é tão pequena que chega até o momento de duvidar, eu permaneço crendo, porque eu sei que o Senhor está me direcionando para o caminho que o Senhor quer me levar. Qual que é o meu dever de fazer nesse período, pastor? Permaneça em movimento, permaneça crendo, permaneça orando, permaneça louvando, permaneça, porque nessa caminhada da vida Deus vai direcionar você para o propósito que Ele quer te levar. Quando Miriam fala com a filha de Faraó sobre que ela conhecia uma ama, uma babysitter para cuidar do menino,
No Brasil fala mãe de leite, né? Vai ser bem vestido de mãe de leite, depois tu vê. Ela fala assim, ó, top, eu quero. Ela vai, chama a mãe do menino, a filha do faraó contrata a própria mãe para cuidar do menino. Para tu ver o negócio de Deus. Ela está recebendo para cuidar do próprio filho. E a pergunta a fazer para o texto é: por qual motivo que Deus bagunçou todo esse negócio para o menino ser cuidado com a própria mãe? Irmãos, Moisés ele tinha que ser criado por Joquebede. Pergunta por quê? Porque com Joquebede ele aprendeu sobre a lei. A lei não tinha até então, né? Ele aprendeu sobre os seus deuses, sobre o seu Deus, sobre o milagre do seu Deus, sobre o passado do seu povo. Porque o judeu até no mundo de hoje é um povo que mais vive a sua cultura do passado. Porque o judeu ele conta de história. Um judeu, um menininho com 9 anos, tem que saber todo o Pentateuco aqui. Por esse fato, que o judeu ele vive de história. Ele sabendo disso, então a mãe dele contou para Moisészinho pequenininho, o filho que era dela também era adotivo. Dá para tu ver que mistério, hein? Toda a história do seu povo. Ela contou para ele da história de Abraão, que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. E desse homem, Deus tirou do Ur dos Caldeus com essa mulher estéria. Ele já velho para rachar, Deus deu para ele um filho. E Deus tinha feito para Abraão uma promessa que ia dar para ele uma terra, que o povo dele ia ser tão grande, tão numeroso sobre a face da terra, que ele não ia ter a capacidade de contá-lo. E que Deus também havia feito uma promessa para Abraão, que o povo dele ia para o Egito. Ia ficar por 400 anos cativeiro, escravo no Egito. Mas que Deus, um dia, ia libertar o povo do Egito. Mas Joquebede narrava a história para Moisés. E ela não sabia que aquele a qual que ela estava contando a história era o libertador que Deus havia escolhido para libertar o povo. Querido, se você não entendeu, ela não sabia que aquele que ela estava falando para ela a história, o que aconteceu com o seu povo no passado e as promessas que Deus havia feito no passado, aquele menino que ela estava falando para ela a história ia ser o libertador a qual que Deus havia escolhido para libertar o teu povo, para tirar o teu povo da escravidão, para tirar o teu povo do Egito. Querido, quero dizer para você uma coisa, olha só, permaneça em ação, permaneça fazendo, permaneça contando o testemunho dos feitos de Deus na sua vida, porque quando eu narro os feitos de Deus na minha vida, eu vou produzindo aquilo que Deus vai fazer no futuro. Passa os 9 anos de idade, a mãe tem que pegar o menino, feito o trato, levar ele até onde? Na filha de Faraó. Ela leva ele para a filha de Faraó. Quando ela pega o menino, entrega até a filha de Faraó, a filha de Faraó pega o menino e dá para ele agora o nome. Agora ele vai ter um nome. Qual o nome do menino? Porque tirei das águas. Outra pergunta a fazer para o texto é essa: por qual motivo que Moisés ele teve que ser criado com a sua mãe biológica, depois foi para a sua mãe adotiva, que o adotou e deu para ele o nome Moisés, porque tirei das águas? A resposta é essa: Moisés, com a sua mãe biológica, ele aprendeu sobre Deus, os feitos de Deus. Com a sua mãe adotiva, ele aprendeu a estudar, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. Com a sua mãe biológica, ele aprendeu os relatos sobre o seu Deus. Sabe o que a palavra de Deus fala? Guardei a palavra no teu coração para que eu não venha pecar contra ti. Quando Moisés estava no Egito, Moisés estava com a filha de Faraó, os ensinamentos que a mãe dele tinha dado não corrompeu o caráter, nem o compromisso que ele havia com Deus. Sabe por quê? Ele tinha guardado a palavra de Deus no seu coração. Ele havia guardado aquilo que ele havia aprendido. Querido, escute bem, naquele tempo ali Moisés não tinha isso que eu e você tem, viu?
Moisés não tinha. Ele somente ouvia, somente dele ouvir o que Deus havia feito no passado, que Deus havia feito com o seu povo. Ele falou assim: olha só, eu guardei essa palavra no meu coração e eu não peco contra o meu Deus. Mesmo Moisés na casa de Faraó, junto com o Faraó, a cultura do egípcio tinha vários deuses. Ele não pecou contra Deus, continuou no propósito a qual que Deus havia levantado. Escute bem. Porém, na casa de Faraó, Moisés, ele aprende a escrever, a ler, ser uma pessoa intelectual. Joquebede estava em movimento para proteger o filho, mas Deus estava direcionando, traçando aquele que ia ser o libertador. Esse aqui que eu falei com você que é Moisés, esse libertador, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e alguns salmos. Por que Moisés escreveu Gênesis? Por conta das histórias que os seus antepassados falaram. Queridos, Joquebede estava querendo proteger somente o filho, mas Deus estava direcionando, protegendo o libertador. Moisés libertou um povo de Israel do Egito. Moisés foi aquele a qual que Deus usou para atravessar o povo no Mar Vermelho. Eu preciso dizer alguém que é maior do que Moisés. Eu preciso dizer alguém que é bem maior do que Moisés. Sabe por quê? Moisés libertou o povo do Egito. O Egito representa para nós o mundo, o pecado. Agora, o que eu vou dizer para você é qual? Que quando ele também era bebezinho, ele também sofreu a sentença de morte. Todas as crianças que nasceram até os 3 anos, quando ele nasceu, ele foi julgado também para ser morto. Ele teve que ir para o Egito. Ele ficou escondido no Egito até uma certa idade da sua vida. Depois ele volta novamente para Jerusalém. E em Jerusalém, novamente, agora ele vai ser morto. Agora, quando ele é morto, não é para livrar somente aquele povo do Egito que estava no Egito há 400 anos, não. Ele veio para livrar eu e você, que estava condenado para a perdição eterna. Esse que é maior do que Moisés, querido, é Jesus. É Jesus de Nazaré. É Jesus a qual que nós cantamos, entoamos o culto aqui, logo quando o louvor estava cantando o último culto. Olha, Moisés, ele foi o libertador, a qual que livrou o povo da escravidão do Egito. Moisés foi o libertador, a qual que a mãe dele não sabia qual o movimento que ela estava fazendo para salvar o filho. Mas o que é maior que a Moisés, Jesus de Nazaré, quando havia uma sentença contra a vida dele, ainda quando bebezinho, que ele não poderia fazer, que ele era apenas uma criança. Olha, vem ser celestial, diz para os seus pais assim, ó, vai para o Egito, que está vindo uma sentença de morte, protege o menino. Depois esse menino, ele vem, agora como ele vem, volta novamente para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, querido, ele vive por 33 anos. 33 anos da sua vida ele vive naquela cidade, vai ser morto, vai ressuscitar. Sabe para quê? Para libertar eu e você da escravidão do pecado, do Egito do pecado, e para nos levar para o império de luz. Quem que é esse? Esse é Jesus de Nazaré. Moisés foi sim um libertador. Portanto, Moisés morreu. Moisés morreu, que a Bíblia fala que até hoje os demônios procuram o corpo de Moisés, que o próprio Deus enterrou. Foi um grande homem, mas teve falha. Um dos maiores profetas, mas errou. Mas Jesus, que é maior que Moisés, o libertador dos libertadores, ele morreu para libertar eu e você. Pastor, o que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer para ser liberto, ser salvo? Confessar o Jesus como o único suficiente Salvador. Moisés libertou o povo do Egito. Moisés libertou o povo da escravidão de Faraó. Moisés libertou. Mas Jesus, ele continua libertando eu e você hoje. Pastor Brandão, help me, por favor. Pastor, o que eu preciso fazer? Não é de Deus isso não. Que isso? Você está comigo ou contra mim? Você não está junto, você espalha. Irmãos, Moisés foi um dos maiores libertadores, a qual que libertou o povo do Egito. Sim.
Agora, quando eu falo com você de Jesus, ele é maior que Moisés. Moisés chegou parte na sua vida que ele pergunta a Jesus, pergunta a Deus se ele ia entrar na terra prometida. Ele somente viu a terra prometida. Ele não pisou na terra prometida. É claro, na transfiguração de Jesus, Moisés pisou, Moisés e Elias. Até então ele não chegou a entrar na terra prometida. Moisés errou. Agora aquele que é maior que Moisés, que é Jesus, ele pisou nessa terra, pisou nesse mundo, caminhou com o pecador, andou com pessoas pecadores, porém não pecou. Ele foi chamado de beberrão, foi chamado de malfeitor, foi humilhado, cuspiram nele. Tudo aquilo que ele passou para libertar eu e você. Moisés, ele foi um escolhido de Deus, a qual que Deus havia escolhido para libertar o povo que estava no cativo. Jesus, ele é um enviado de Deus, que ele se humilhou, escute bem, ele se humilhou em ser homem. Ele se humilhou. A maior humilhação de Jesus, querido, não foi a cruz. A maior humilhação de Jesus não foi os cravos. A maior humilhação de Jesus foi um Deus que se tornou homem para nos libertar. Hoje eu sou livre, não porque eu sou bom. Eu sou livre, pastor Geraldo, não porque eu tenho um filho top, não porque eu sou pastor. Eu sou livre não porque eu moro em Nova York. Eu sou livre porque Jesus me libertou. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito. Eles foram sim para a terra prometida. O povo de Israel, eles entraram na terra qual que Deus falou para eles. Mesmo quando eles estavam na terra, por diversas vezes da história, eles sofreram diversas perseguições. Por várias vezes foram açoitados, foram massacrados por seus inimigos. Mas agora, quando eu sou liberto por Jesus, o inimigo não tem poder contra a minha vida. Quem é liberto por Jesus, o inimigo não tem poder contra a sua vida. Perseguição vem, vem. Lutas vem, vem. Tribulação vem, mas não tem poder contra a vida daqueles que é liberto por Jesus. Eterno, imortal,